Como superar o medo. Por Carmen Maggi. Prefácio. O medo é uma emoção que todos sentimos, em maior ou menor grau, em diferentes momentos de nossas vidas. Ele nos protege, mas também pode nos aprisionar. Durante minha caminhada como psicanalista clínica, certificada em programação neurolinguística, PNL, e hipnoterapeuta, encontrei muitas pessoas que viviam dominadas pelo medo. Algumas tinham medo do futuro, outras do fracasso, e muitas nem sabiam ao certo do que tinham medo. Este livro foi escrito para você que deseja entender e superar seus medos. Não importa sua idade, sua história ou seu nível de escolaridade. Minha linguagem aqui é simples, mas não menos profunda. Quero que você sinta que está conversando com alguém que compreende o que você está passando. Ao final desta leitura, espero que você tenha não apenas uma nova perspectiva sobre o medo, mas também ferramentas práticas para enfrentá-lo. Lembre-se, você é maior que qualquer medo que tenha. Com carinho. Carmen Maggi. Capítulo 1. O que é o medo? O medo é uma emoção natural, uma resposta automática que surge diante de situações que percebemos como perigosas. Ele é, na verdade, uma forma de proteção. Desde os tempos antigos, o medo ajudou nossos ancestrais a sobreviverem. Mas, atualmente, muitos dos medos que sentimos não têm base real, eles estão ligados a pensamentos e preocupações. Por exemplo, você já deixou de fazer algo porque sentiu medo? Talvez falar em público, tentar um novo emprego ou até expressar seus sentimentos. Esse medo, que parece tão real, muitas vezes é apenas um reflexo de inseguranças internas. Capítulo 2. Reconhecendo o medo em sua vida. Antes de enfrentar o medo, precisamos reconhecê-lo. Ele pode aparecer de várias formas, como ansiedade, nervosismo, ou até como aquela sensação de querer evitar algo. Faça um exercício agora. Pense em algo que você evita porque sente medo. O que está por trás disso? É importante dar um nome ao que sentimos. Escreva em um papel, tenho medo de. E complete a frase. Esse simples ato de reconhecer o medo já é um grande passo. Capítulo 3. A origem do medo. Muitas vezes, nossos medos vêm de experiências passadas. Talvez você tenha escutado, quando criança, que não era bom o suficiente. Ou talvez tenha vivido situações traumáticas que marcaram profundamente. Esses episódios podem ficar guardados no nosso subconsciente e aparecer como medos na vida adulta. Mas lembre-se, o passado não define quem você é hoje. Com as ferramentas certas, é possível ressignificar essas experiências e seguir em frente. Capítulo 4. Como o medo afeta o corpo e a mente. Você já notou como seu corpo reage quando sente medo? O coração acelera, as mãos suam, e a respiração fica mais rápida. Isso acontece porque o cérebro entende o medo como uma ameaça e prepara o corpo para reagir. Mas quando o medo é constante, ele pode causar cansaço, insônia e até problemas de saúde. Por isso, aprender a lidar com o medo é tão importante. Capítulo 5. Ferramentas para enfrentar o medo. Uma das ferramentas mais simples e eficazes é a respiração. Quando sentir medo, experimente o seguinte exercício. Inspire lentamente pelo nariz contando até 4. Segure a respiração por 7 segundos. Solte o ar pela boca contando até 8. Repita esse ciclo 3 vezes. Essa prática ajuda a acalmar o corpo e a mente. Outra ferramenta poderosa é falar sobre o medo. Compartilhar o que sentimos com alguém de confiança pode trazer clareza e aliviar a tensão. Capítulo 6. O poder da ressignificação. Ressignificar é dar um novo significado a algo. Se você tem medo de falhar, por exemplo, pode começar a ver o erro como parte do aprendizado. Em vez de pensar, eu não consegui, sou um fracasso, diga a si mesmo, eu tentei, e agora sei como fazer melhor. Pratique essa mudança de pensamento. Sempre que um medo surgir, pergunte-se, como posso ver isso de outra maneira? Capítulo 7. Pequenos passos para grandes conquistas. Superar o medo não acontece da noite para o dia. É um processo. Comece com pequenos passos.
Se você tem medo de falar em público, por exemplo, pratique falando para uma ou duas pessoas. Aos poucos, aumente o desafio. Cada pequeno avanço é uma vitória. Celebre suas conquistas, por menores que pareçam. Capítulo 8. Quando o medo vem do futuro. Muitas vezes, sentimos medo do que ainda nem aconteceu. Isso se chama ansiedade. A melhor forma de lidar com esse tipo de medo é focar no presente. Pergunte-se: o que posso fazer hoje para me sentir mais seguro sobre o amanhã? Planejar e agir no presente é uma forma de acalmar a mente e reduzir o medo do futuro. Capítulo 9. Transformando o medo em coragem. Coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Pense nas pessoas que você admira. Elas também sentem medo, mas escolheram seguir em frente. Você pode fazer o mesmo. Um exercício poderoso é imaginar o que você diria a um amigo que estivesse com medo. Agora, diga essas mesmas palavras a si mesmo. Capítulo 10. Você é maior que o seu medo. O medo é apenas uma parte de você, e não quem você é. Acredite no seu potencial. Use as ferramentas que aprendeu aqui e lembre-se, você é capaz de superar qualquer desafio. Quando o medo aparecer, olhe para ele com compaixão e diga: eu te vejo, mas você não me controla. Conclusão e minhas certificações. Ao longo de minha jornada como psicanalista clínica, certificada em Programação Neurolinguística, PNL, e hipnoterapeuta, ajudei muitas pessoas a enfrentarem seus medos. Sei que é possível transformar até os maiores desafios em aprendizado e crescimento. Se você gostou deste livro, convido-o a me acompanhar em minhas redes sociais. Lá, compartilho dicas práticas e reflexões para ajudá-lo a viver uma vida mais leve e plena. Você pode superar o medo. E eu estarei aqui para ajudá-lo nessa jornada. Com carinho. Carmen Maggi.